Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? De pé, sentado como estamos, livro do Êxodo, capítulo de número 15. Livro do Êxodo, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 21. Nos diz assim a Escritura: Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derruba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os carros de Faraó com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Oremos uma vez mais. Querido Deus, diante da tua palavra nos curvamos e te pedimos que o teu Espírito, que é o ensinador por excelência, possa falar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, no século XVII, na França,
havia um povo cristão que foram apelidados de huguenotes. Eles eram famílias comuns, mas eram profundamente comprometidos com a fé e com as Escrituras. Esses irmãos, por causa da sua dedicação, eles se tornaram alvo de uma perseguição severa. Igrejas foram fechadas, cultos foram proibidos, e a hostilidade cresceu até que chegou num ponto, uma noite chamada a Noite de São Bartolomeu, em 1572, quando milhares desses irmãos foram mortos, com o objetivo de exterminar esse povo de Deus. Alguns deles conseguiram sobreviver e fugiram sem garantias, sem proteção, em busca de refúgio em outras terras. Mas ainda assim, irmãos, um povo que sofria, que sofreu, os registros que sobrevivem da época dizem que esses irmãos que conseguiam alcançar a fuga, eles eram ouvidos cantando salmos durante a sua trajetória de fuga. Enquanto eles saíam do exílio ou para o exílio, eles cantavam salmos. Eles não cantavam porque estavam seguros, mas eles cantavam porque estavam vivos. Eles celebravam não a sua própria força, mas a força do Deus que os havia preservado. Um dos salmos preferidos daqueles irmãos era o Salmo de número 124. Uma das estrofes diz mais ou menos assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos. O que aconteceu com aqueles irmãos é algo bem parecido com o que nós lemos aqui na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, está na minha mente ainda. No livro do Êxodo, nessa passagem do capítulo de número 15. Se os irmãos retornarem para o capítulo de número 14, e se observarem o início do texto do 15, nós vamos ver que o texto começa com então. Isso mostra que há uma continuidade entre o capítulo 14 e o capítulo de número 15. No capítulo 14 nós vemos justamente, irmãos, a narrativa da história da salvação de Israel. Como fugiram do Egito, como atravessaram o mar. E o que eles fizeram diante desse livramento, diante dessa salvação? Eles entoaram um cântico ao Senhor. Eles cantaram ao Deus que os tinha salvado. Quando nós olhamos o capítulo de número 14, nós vemos um povo em apuros, um povo que anda, que corre, que marcha. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 15, nós vemos um povo que canta. No capítulo 14 existe guerra e tensão. No capítulo 15, adoração. No capítulo 14, nós vemos um povo em movimento, fugindo, obedecendo às ordens do Senhor, como Moisés havia obedecido ao Senhor, toca nas águas. Mas no capítulo 15, nós vemos um povo parado, contemplando a Deus e as obras que esse Deus havia feito. É como, irmãos, se durante todo o trajeto, aqueles irmãos estivessem segurando a respiração, olhando sempre para trás no capítulo 14. Mas agora no capítulo número 15, o povo respira aliviado. É como se eles gritassem uns aos outros e clamassem uns para os outros, para eles próprios e para Deus. É como se eles entoassem mutuamente. Imagine, irmãos, uma multidão cantando. Se nós cantando aqui, algumas vozes, já soa tão bonito, um vislumbre do céu. Imagine aqueles irmãos cantando. No capítulo 14, nós vemos Deus perguntando a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo
que marche. Mas no capítulo de número 15, irmãos, nós não vemos Deus falar nada. Somente o povo a cantar e a louvar, olhando para Deus e para os seus feitos. Tudo isso nos ensina, irmãos, que o louvor é a atitude mais adequada para os atos que Deus faz no nosso meio. O louvor é a chave de um coração que recebeu a sua salvação. É por isso que nós cantamos vários hinos nesta noite, e muitas vezes nós nem nos perguntamos por que cantamos. Mas nós só cantamos porque nós somos salvos e nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Então, a melhor forma que nós encontramos de elogiar o Senhor, de glorificar o Senhor, é muitas vezes cantando. Os irmãos percebem que o livro dos Salmos, inclusive esse capítulo de número 15, poderia estar no Salmo, e há até uma citação dele lá. O povo cantava, o povo louvava, o povo cantava em aflição, o povo cantava em angústia, o povo cantava em felicidade, porque a melhor forma, muitas vezes, de nós expressarmos os nossos sentimentos é cantando. E quando o povo, irmãos, começa a cantar, a primeira coisa que sai dos lábios deles não é o medo que havia ficado para trás, mas o reconhecimento do que Deus havia feito. Esse louvor, ele não está colocado em nenhuma pessoa além de Deus. Não há menção a Moisés, a menos que é ele que cantou o hino. Não há menção ao povo sendo corajoso e forte e de altivez positiva. Não mostra o povo com um pensamento positivo e que aquilo foi a causa da vitória. Não, irmãos. O povo louva, centrado naquilo que Deus fez e naquilo que Ele é. Por isso, irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que as canções que nós entoamos, elas não visam o nosso bem-estar. As canções que nós entoamos, elas não visam afagar o nosso ego, nos dá carinho, conforto e tão somente isso. A canção que sai dos nossos lábios, ela deve sair em reconhecimento aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Ele está fazendo por nós e aquilo que o Senhor fará por nós. Nós não podemos perder de vista que nós não somos o personagem central da história de Deus. O personagem central da história de Deus é Ele próprio e a sua glória. Por isso nós vamos aprender, irmãos, que nesse cântico, a primeira coisa que os nossos irmãos hebreus fazem é louvar a Deus por tudo que Ele fez. Vejamos o texto. Versículo de número 1 nos diz assim: Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Como eu disse, irmãos, esse cântico se concentra naquilo que Deus fez, no capítulo de número 14. Depois os irmãos leem. O quadro que o capítulo 15 pinta, quando nós estamos lendo, é tão vívido, é tão vivo e é tão rico, que quando nós estamos lendo, nós passamos a imaginar aquela cena. É como se a cena ficasse passando em nossa mente e nós imaginando como foi que se deu esta salvação. Mas esse louvor, ele também começa de uma forma dura e até mesmo seca. O cântico, ele não tem muitos arrodeios, porque Moisés é claro a dizer por que ele está louvando ao Senhor. Ele diz: cantarei ao Senhor, porque
triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavalheiro. Esse quadro, até então enxuto, que os irmãos vão ver que no versículo 2 e 3 ele vai concentrar-se na pessoa de Deus. Mas esse cântico que inicia de uma forma seca, ele recebe um tom poético. Os irmãos olhem comigo o versículo número 4, que ele diz: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Versículo 5, as águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. Versículo 8, com as tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O que o texto faz questão, irmãos, de deixar claro é que Faraó foi lançado no mar não por outras forças, não pela força da natureza, não pelo acaso, mas o profeta e o povo acreditam a Deus a ruína de Faraó. Deixa claro o texto que foi o Senhor quem lançou Faraó. E como isso aconteceu? Nós vemos que um vento é mencionado no capítulo número 14, que abre um caminho no meio do mar, de tal forma que as águas ficaram como muros. O povo de Israel passou, como diz o versículo de número 19, a pés enxutos pelo meio do mar. Mas quando o Faraó, irmãos, pensou que por ver Israel passando também a pés enxutos no mar, Faraó pensou que poderia fazer o mesmo. E a primeira coisa que vem na mente de Faraó é o seguinte, versículo 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Meus irmãos, percebam quanta altivez, quanta soberba havia no coração desse homem. Faraó via como se todas as coisas estivessem girando em torno de si. Ele era um homem egocêntrico, sanguinário, violento. Meus irmãos, percebam as características desse versículo 9. Faraó está dizendo que a sua alma vai se fartar quando ele alcançar aquele povo. Ele está dizendo que arrancaria a sua espada e a sua mão destruiria aquele povo que havia saído do Egito. Veja quanta audácia no coração desse homem. Porque ele pensava, irmãos, que a sua luta era contra o povo de Israel. Parece-me que as 10 pragas não surtiram muito efeito no coração de Faraó. E ele pensava que estava lutando contra um povo. Mas ele estava lutando, meus irmãos, contra o Senhor dos exércitos. Ele não conseguiria, irmãos, frustrar os planos de Deus. Pelo contrário, ele seria humilhado pelo Senhor com uma derrota mortal. Faraó não só perde a guerra, como Faraó perde a vida. O seu exército não só fica para trás, o seu exército é afogado no mar da ira de Deus. Deus não faz isso aqui por mero capricho, irmãos, mas Deus está fazendo isso porque derrota o inimigo do seu povo e, portanto, o seu inimigo. Se os irmãos não lembram, eu acredito que a maioria lembra, o povo de Israel foi cativo no Egito durante 430 anos aproximadamente. Faraó pensava estar lutando contra o povo. Mas veja o verso 10. Quando Faraó faz todas as conjecturas do seu coração, todos os planos estão na mente daquele homem, maldando tudo que faria com o povo. A Escritura nos diz: sopraste com o teu vento, e o mar
os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. O que Faraó, irmãos, pensou que faria com o povo, Deus fez com Faraó. O povo que Faraó disse que tragaria e que sentiria prazer em sua alma em fazer aquilo, saiu daquele mar ileso, enquanto Faraó sequer saiu daquele mar, porque ele foi colocado num abismo profundo. A Bíblia nos diz, versículo 12 ainda: estendeste a mão direita, e a terra os engoliu. Veja, irmãos, que retrato vívido. Veja, irmãos, que retrato sublime. Porque todo o crédito da narrativa está colocado em Deus. Todos os atos em que Faraó foi subordinado, subjugado, humilhado e morto, estão colocados na mão e no poder de Deus. Estão colocados como se Deus de fato tivesse feito como fez. De modo que essa vitória não pertence a Israel. Essa vitória não pertence a Moisés. Faraó não perdeu, irmãos. Não morreu. Não é porque o povo foi astuto, sábio, veloz, guerreiro, destemido. Não, irmãos. Aquele Faraó e o seu exército morreu porque Deus os colocou como pedra no fundo do mar. Essa é a primeira, irmãos, verdade que nós podemos aprender do texto. O povo louva a Deus pelas suas obras. Perceba que o louvor não está centrado em Faraó. Faraó aqui é mencionado só para demonstrar a grandeza de Deus. Como o Senhor mesmo havia dito: eu te levantei para mostrar a minha glória, nos capítulos anteriores. Talvez você pergunte então: será que se nós focarmos apenas naquilo que Deus faz, nós não estaremos vendo a vida por uma ótica triunfalista? O Deus que vence, o Deus que é guerreiro, o Deus que mata os inimigos, o Deus que salva o seu povo. Talvez nós olhemos para esse texto e não, aqui existe uma expectativa de triunfo sempre. E nós pensarmos que esse texto está falando de triunfo. Mas o cântico, irmãos, não foca no triunfo. O cântico foca no Deus que triunfou. Por quê, irmãos? Porque os atos de Deus revelam o seu caráter. Nós não conseguimos entender quem Deus é se Deus não se revelar pelos seus atos. Por isso que o povo de Israel entendeu quem era Deus depois de ser livrado do mar. E porque eles entenderam quem Deus era, agora eles louvam a Deus por aquilo que Ele é. Vejamos, versículo número 1 nós já lemos. Vamos ler o versículo número 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Não é possível, irmãos, adorar a Deus se nós não reconhecemos quem Ele é. E o povo reconhece isso. O povo e Moisés reconhecem quem Deus é. E isso é mais importante do que aquilo que Ele fez. Porque o que Ele fez é só um modo dele se revelar para aquele povo. A primeira coisa que aquele povo canta a Deus é dizendo que Ele é um Deus eterno. Observem que Ele chama o Senhor pelo seu nome, o nome que o Senhor se apresentou a Moisés, Yahvé.
É o nome que Deus não havia se apresentado ainda, mas ele se apresenta a Moisés na sarça. E isso mostra, irmãos, que o povo e Moisés tinham consciência da eternidade de Deus. Toda hora eles estão chamando o Senhor, se os irmãos perceberem na sua Bíblia, aí vai ter em letras maiúsculas. É a forma como Deus se identifica para Moisés quando Moisés chega diante da sarça. Pergunta, Senhor, vamos perguntar quem é. Diga-me quem é. E Deus se apresenta a ele dizendo, eu não me apresentei assim a Abraão, mas a você eu me apresento. Este é o nome que ele se revela a sua autoexistência, a sua eternidade e a sua imutabilidade. O povo entende que Deus existe desde sempre, que Deus é eterno e que Deus não muda. É o mesmo que havia feito as promessas para Abraão, é o mesmo que havia feito as promessas para Isaac, é o mesmo que havia feito as promessas para Jacó. Essa é a primeira característica. A segunda é que o povo entende que esse Deus também é poderoso. Versículo 6, a tua destra, Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Percebam, irmãos, o movimento de destruição é feito por Deus. Os irmãos lembram, os irmãos vão se lembrar, que Faraó ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem lançadas ao mar. Moisés foi um deles. Os irmãos lembram também que durante o período de escravidão, o faraó que se levantou, mandou pressionar o povo ainda mais, porque eles estavam pedindo para serem libertos, para ir adorar a Deus. E o que é que eles fazem? Eles tiram os recursos materiais e mandam aquele povo agora ir procurar um meio de fazer tijolos. Ele manda aquele povo ir buscar restolhos, tijolos. E nós vamos ver, irmãos, que Deus despedaça o inimigo e os deixa como palha. Se o povo de Israel tinha que procurar o que era palha para poder fazer os tijolos, agora o inimigo de Deus é semelhante a uma pessoa que se tornou em palha. Se Faraó ordenou que jogassem os filhos do sexo masculino no mar, o Senhor agora é quem joga Faraó no mar. É quem precipita Faraó com a sua mão grande. É quem faz aquilo que Israel não podia fazer. Em terceiro, o povo reconhece que esse Deus é um Deus pactual. Diz assim, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. É o mesmo Deus que se apresentou no passado. Quarto lugar, esse Deus é um Deus que vence pelo seu povo. Eles dizem, o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Essa linguagem poética afirma que o Senhor está atento à opressão e o mal, diz um comentarista. Ele é o Deus que entra em juízo e luta pelo seu povo. Contudo, essa luta não nasce de ameaça ou de limitação, mas de sua santidade. Deus não lutou porque se sentiu ameaçado, mas para agir conforme a santidade e a fidelidade à aliança que havia estabelecido com o povo que escolheu. Deus luta, irmãos, pelo seu povo. Deus luta por nós, meus irmãos. Deus luta pela sua igreja. Por isso que nós não encontramos desamparo no Senhor. É bem verdade que nós questionamos muitas vezes o modo de agir de Deus, mas nós não podemos nos considerar nunca desamparados. A última característica que eles dão do Senhor é que Deus é um Deus supremo sobre todos os deuses. Versículo 11, Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas. Os irmãos também lembram que as pragas do Egito simbolizam não só um combate a Faraó,
mas um combate também aos falsos deuses do Egito. Com certeza, com isso aqui em mente, o autor diz: quem é semelhante a ti entre os deuses? E a resposta é retórica: ninguém. Porque o Senhor já deixou claro, pelas pragas e pelas tuas maravilhas, pela tua santidade, pelos teus feitos gloriosos, que não existe no céu, em nenhum lugar, na terra, deuses semelhantes a ti, porque esses deuses não passam de falsos deuses. A resposta para essa pergunta é não. Não existe outro Deus além do Senhor. Não existe outro Deus que seja santo como o Senhor, que seja glorioso como o Senhor, que faça aquilo que o Senhor faz. Por isso o povo reconhece: Senhor, tu estás acima de todos os deuses, tu estás acima de todos os poderosos, tu estás acima de tudo que se ergue aqui na terra com poder e glória, porque os teus feitos, Senhor, são gloriosos. Depois de cantar, irmãos, sobre a pessoa de Deus, agora o povo canta um cântico de esperança. E os irmãos não pensem que essa esperança ela é desatrelada de Deus, porque o povo, em terceiro lugar, louva a Deus pelo que Ele fará. É justamente por causa de quem Deus é que o povo confia no que Deus fará. O povo agora não sabe o que o espera, e Moisés, como um profeta, porque além de ser um cântico, esse louvor aqui também é profético. Ele profetiza sobre o futuro da nação de Israel. Deus não condiciona, irmãos, o que vai acontecer, a fidelidade de Israel, não agora. Vejamos o versículo de número 13 em diante: com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Se os irmãos continuarem lendo o texto, versículo 14, versículo 15, 16, nós vamos ver, irmãos, que o povo deposita a confiança no seu futuro em Deus. Essa parte do cântico, o povo não olha para o futuro com incerteza. Nós muitas vezes olhamos, irmãos, o futuro com incerteza. Ficamos ansiosos com o dia de amanhã, com o que vai acontecer amanhã, com o diagnóstico médico. Mas se nós, irmãos, entendermos que esse Deus que guiou o seu povo, que prometeu que guiaria o seu povo, se nós confiarmos, irmãos, que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente, isso vai trazer para nós a confiança daquele povo. Deus não primeiro olha para as atitudes belas do povo para garantir a eles um futuro. Não, o salmista está dizendo: o Senhor guiou o povo que salvou. Os povos que veem esse povo que saiu do Egito já estão com medo. Eles se atemorizam. Nós sabemos, irmãos, que Israel muitas vezes habitou com os cananitas, fez laço com os moabitas. Mas Deus está dizendo: a terra que eles estão pertence a Israel. Eu vou colocá-los no lugar da habitação. Os irmãos hão de lembrar que ainda não existia um lugar para a habitação de Deus. E é após o êxodo que Deus instrui Moisés e o povo a criarem um lugar para ser o seu santuário. Então Deus cumpriria as suas promessas. E isso, irmãos, era uma profecia que tinha como certo aquilo que Deus faria. Essa parte nos traz três certezas. A primeira, que Deus continuaria guiando o povo que Ele salvou. A segunda é que os inimigos do povo seriam derrotados pelo Senhor. E a terceira é que Deus cumpriria a sua promessa de estabelecer o povo na terra. Esses versículos nos falam disso, de um Deus que tem como certa a sua promessa, e de um povo que pega essa promessa e de fato acredita nela, porque eles estão, irmãos, olhando para o Deus que os livrou do Egito. Eles não estão pensando no tempo que passaram no Egito. Eles não estão pensando na dificuldade que foi serem libertados por Faraó. Não, eles estão olhando para Deus
e dizendo assim, é como se eles dissessem com Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus, eu conheço um Deus que é poderoso, um Deus que é eterno, um Deus que é supremo, um Deus que é imutável, um Deus que é o Deus pactual. Eu conheço esse Deus e Ele me deu a garantia de que vai nos colocar na terra que Ele nos prometeu. Por isso nós cantamos e dizemos: Senhor, o Senhor reinará por todo sempre. Eles confiam que o Deus que os chamou é rei de sempre para sempre, irmãos. Deus não estava só reinando quando Ele coloca Faraó como chumbo no meio do mar, como pedra. Deus reina desde a eternidade, irmãos. E se o Senhor, irmãos, é fiel para cumprir o que Ele promete, e se nós olhamos para esse texto e reconhecemos que Deus é aquilo que a Escritura nos diz, essas verdades, elas precisam também sair dos nossos lábios. Nós precisamos louvar a Deus pelos seus feitos. Nós deveremos louvar o Senhor pelo que o Senhor está fazendo agora. E nós, irmãos, devemos louvar o Senhor pelo futuro que nos espera. Nenhum de nós sabe, mas nós temos uma gloriosa esperança. O povo herdaria uma terra que seria passageira. Nós herdaremos uma terra, irmãos, que jamais fenece. Nós iremos para uma pátria que não tem prazo de validade. Aquilo que Deus faz, a salvação que Deus opera no Êxodo, é apenas sombra. É apenas um lampejo daquilo que o Senhor fez por nós em Cristo. E é por isso, irmãos, que nós devemos cantar ao Senhor. Porque nós herdamos a promessa da redenção que se iniciou lá. Cristo vem e consuma essa redenção. A redenção já está consumada. Cristo já nos redimiu, irmãos. E por isso nós precisamos cantar. Mas não é qualquer cântico. E aí eu quero trazer a primeira aplicação. O que é que nós temos cantado? Será que o nosso louvor se centraliza na nossa vitória, nos bens que possuímos, nas coisas que recebemos? Ou será que se centra naquilo que Deus fez por nós, na sua salvação, mais propriamente dito? Nós devemos cantar que o que Deus fez por nós ao enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós devemos cantar sobre a grandeza desse Deus que se encarnou e sofreu por nós. Necessitamos cantar a esperança e o conforto de ter um futuro guiado por esse Redentor que nos ama e nos conduz até o fim, irmãos. Nosso culto e nossa vida devem ser centrados em Deus. E quando eu preparava esse sermão, eu só me lembrava daquele hino ridículo, que não deve ser cantado pelos lábios de um santo no culto a Deus, que diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia, você no palco. Irmãos, esse hino mira somente o nosso ego, aquilo que nos afaga, aquilo que nos faz querer ser maior do que os outros, irmãos. Isso não é cântico de crentes que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Nós devemos cantar, irmãos, que Deus é grande, que Cristo nos salvou, que a redenção que nós alcançamos não foi por obras, não foi por méritos, não foi por força, irmãos, foi pela força do braço do Deus que enviou seu Filho para morrer por nós. Por favor, irmãos, que nós saibamos o que nós estamos cantando, porque eu não acredito que Deus receba todo louvor. Eu não acredito que Deus só recebe porque é sincero, porque Deus nos deu a forma correta de adorá-lo, e a adoração a Deus deve ser centralizada na sua pessoa.
Segundo, irmãos, a salvação que nós alcançamos é uma obra de Deus, não de homens. Faraó foi lançado no mar, é verdade, mas não foi pelos homens. Cristo foi lançado na cruz, mas também não foi pelos homens. Ele foi para lá voluntariamente. Ele tomou o mar da ira de Deus sozinho. Ele pisou o lagar sozinho. Isso nos dá certeza, irmãos, de que nós não podemos salvar a nós mesmos. A salvação é uma obra de Deus. Assim como Ele salvou o povo, Ele nos salva, sem que nós precisemos fazer nada. Terceiro e último lugar, peço que os irmãos abram aí, Apocalipse, capítulo de número 15. E agora nós encerramos. Capítulo de número 15, a partir do versículo de número 2, nos diz assim: Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nós cantamos muitas vezes essa música, né? Nós cantamos essa música. E eu quero entender, pastor, que nós também cantaremos essa música no final da história. O Deus que guia, irmãos, a sua igreja, Ele já deixou preparado até o canto. Tão certa é a sua vitória, tão certa é a vitória da igreja, tão certa é a vitória do seu povo sobre as forças do mal. Faraó era um símbolo daquele que será derrotado, final e cabalmente, pelo sopro da boca do Deus Altíssimo. E nós cantaremos, todos os santos reunidos, dizendo: Grandes são, Senhor, as tuas obras. Grandes são, Senhor, as tuas obras. Aquela multidão, se o povo de Israel era muito, imagine, irmãos, gente de toda língua, de toda tribo, de todo povo e de toda nação, todos cantando o cântico de Moisés. João sabia que Moisés tinha cantado, por isso ele diz: é o cântico de Moisés. Nós vamos cantar novamente, nós vamos cantar de novo, nós vamos cantar com todos os redimidos. Irmãos, essa deve ser nossa esperança. Por isso, ainda que as coisas se desmantelem para o nosso meio, ainda que Faraó, os nossos faraós, pareçam estar muito perto, quando nós chegarmos naquele dia e olharmos para trás, não haverá, irmãos, nenhum inimigo que cause temor no povo de Deus. E essa deve ser a razão da nossa esperança. Que Deus abençoe, meus irmãos.